Está começando mais um Pode Cri, o podcast do Cri Voz, o Ministério da Igreja Voz. E hoje nós temos um convidado especial. Sempre os convidados são especiais, né? Todos muito especiais. Hoje temos, como eu disse agora no bastidor, eu tenho uma história com esse convidado, hein? Fica melhor ainda de fluir, é você quem ganha com isso, com certeza, né? Tem até livro. Tem livro, escritor, especialista, engenheiro. consultor, engenheiro. Nós estamos falando hoje aqui com meu amigo, que é pastor Elcio Elias Filho, é isso aí. Bem-vindo, pastor, Obrigado, engenheiro, consultor. Só para a gente dar um contexto dessa história, eu o conheci antes de ter chego à igreja, na época, em Segec. Nós estávamos em um casamento, ele foi ministrar o casamento, e no final da ministração do casamento, separaram os convidados ali para sentarem em uma mesa, e eu sentei junto com ele, e ali a pastora Nilza, a esposa dele, eu e a Rê, e a gente sentou na mesa dele, começamos a conversar. Nunca imaginava que um dia ia estar dividindo a bancada da Igreja Voz ali hoje no presbitério. E a gente tem um currículo enorme aqui. Pastor Elcio é um currículo enorme, um homem de Deus, um empreendedor também, nato, investidor, especialista em consultoria. Tem muita coisa para falar. Seja bem-vindo, pastor Elcio. Obrigado. Eu que agradeço, o pastor Esdras, a Mayra, o Jojo, o Celso, as pessoas que às vezes a gente, aquela velha história, né? Muitas vezes a gente está num lugar, e eu falo muito isso na minha família, quando a gente vai dar algum aconselhamento, né? E já até Jesus dizia, né? Que os de casa normalmente não percebem alguma coisa que tem, mas é muito gratificante para a gente também ser convidado, muito mais do que para vocês, porque é bom a gente passar a experiência, que eu acho que é isso que a fase que a gente está hoje, sabe? O Esdras, é essa. De você passar a experiência, de você poder fazer alguma coisa que a tua missão indica, tá bom? Mas o prazer é meu. Que bom, que bom. A gente percebe que ele tem, sim, experiência para contar, e eu queria começar com todos os convidados. Acho que a gente poucas vezes não começou com essa pergunta, né, Maia? Mas como é que o senhor conheceu a Jesus? Olha, assim, sempre fui tão cartesiano, como dizem meus filhos, então, todo programado, como diz a minha mulher, né? A Nilza, minha companheira, que eu comecei fazendo... Anota aí, depois a gente vai entrar nesse... Que isso é um casal exemplo, né? Eu comecei, pastor, como é muito interessante, um desafio. Eu, em 1980, mais ou menos, 79, 80, eu fiz um curso. E esse curso, as pessoas diziam eu sempre fiz planejamento, mas eu sempre fiz planejamento na minha área de ação. Eu não fazia planejamento em outros campos. E eu comecei a terminar o ano, eu fazia um planejamento de metas, eu fazia um planejamento no campo físico, né? No campo financeiro, no campo familiar, no campo espiritual, né? No campo social, no campo mental. Sabe? Antes de conhecer a Cristo. Olha que legal. Sozinho e sem técnicas, assim, ferramentas dessas que a gente escuta. Eu peguei aquela técnica que ele dava, o que eu fazia? Eu percebia que... então, eu comecei a fazer nessas 7 áreas, né? E aí, quando eu fazia, eu chegava no final do ano, eu sempre faço o checklist. Minha mulher fala, eu tenho alguns consultores que falam, você é o cara do check, né? Eu participo de algumas reuniões com... Nós vamos adotar aqui, eu vou chamar o de Elcio, senão a gente vai ficar trocando título aqui. Eu te falo de Elcio. Eu participo de várias reuniões com ele, é um prazer, aprendo muito. Lembra, a gente já gravou aqui, eu falei que eu aprendo muito em reuniões lá da igreja e tal. Ele é um que ensina. Ele tem um hábito de anotar tudo, né? E o que eu vejo que ele gosta é de dar o check, é riscar o que está feito. Riscar o que está feito. Ele anda com o caderninho, né? Anda. Eu vejo lá. Então, assim, eu acho que é uma prática que a gente precisa adotar, seja digital ou seja no papel. Anote as suas tarefas e depois checa as suas tarefas. Faz parte do planejamento. Faz parte, porque quando você vai rodar o PDCA, né, é um método esse método foi plantado já desde a época da década de 50.
em que você está P de plan, de planejamento, em inglês, né? Do fazer, C, que eu acho que é o grandão, checking, e A, agir em cima daquilo que você checou. Então, depois da Segunda Guerra, isso foi muito implantado, principalmente esse boom que deu o Japão, né? Aí o senhor chega no final do ano, a Nilza, e você está lá fazendo cheque. Faço. Aí eu pego esses campos. Bom, eu sempre fazia, e eu percebia. Esse ano, por exemplo, eu fechei com praticamente 98% de tudo que eu coloquei, entendeu? Aí você vai ver qual é o campo que eu mais fiquei abaixo esse ano. É o social. Uau. Porque você dedica muito a coisas da igreja, você deixa um pouquinho, entendeu? Então, eu comecei a ver que eu tenho que ter um equilíbrio. Já comecei marcando jantar, viagem com mais pessoas. O da igreja o senhor considera como espiritual. Mas tem um pouco de social também. Mas o social, quando eu ponho, eu tô pondo o social só fora dali. O social, o seu social. Eu tenho mais dificuldade. A sua vida social. Amigos, eu tenho mais né? dificuldade. Então, a gente não pode ficar sem vida social. Sabe que eu tô devendo isso também na minha agenda. Então, bom. então eu comecei peguei essa hoje. E aí, o Esdras e a Mayra, eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a ver que o espiritual não andava. Não chegava a 50%. E o isso resto, lá em 79? Lá 80, 81. Tá? Eu chegava para minha esposa e falava, casamos em 82, né? E viemos num crescente, chegou mais ou menos 90, 91, e eu falava para ela, Nilza, eu tô vendo isso patinar. Eu vejo isso muito claro. E comecei, do meu jeito, a rezar. Você pergunta... Pois Deus ouve, viu? Quando as pessoas, será que vai ouvir? Deus ouve. E comecei a rezar. Rezava, porque eu não sabia orar, né? Rezava e falava, meu Deus, eu preciso de um caminho. Bom, aí nós fomos a eu nunca me esqueço, isso foi mais ou menos janeiro de 92, nós fomos a uma missa de 7º dia, do meu sogro. O senhor, então, católico apostólico romano. Católico apostólico nominal romano. Ou praticante? Praticante. Eu era muito mais do que a Nilza. Ela mesmo falava, você ia sozinho, eu dava um jeito, ia na 7 Capela, bom. E aí eu peguei, parece que quando eu saí daquela, foi muito interessante, eu saí daquela, era noite, daquela missa de 7º dia, eu disse para minha esposa, meu amor, me fala uma coisa, o que você ouviu aí que te acrescentou? Eu disse, puta, de fato, né? E uma missa triste, né? Isso. Em celebração ou em... Não sei como digo, mas falando de alguém que tinha partido. Isso, que era o pai dela. Bom, aí nós saímos... era o pai dela? É o pai dela, na missa do pai dela. Sim. Aí quando nós estávamos descendo a rampa, eu lembro até o prédio que eu morava ali perto do Marista, estava descendo a rampa, alguma coisa me dizia, calma, né? Vai chegar lá. E comecei a procurar. A minha esposa, que Deus, ela está lá com Jesus hoje, a minha cunhada, a Miriam, ela fazia parte da comunidade e um dia ela me convidou por um batismo. A irmã da Nilza. Ela me convidou para um batismo. Ela me convidou para esse batismo e nesse batismo eu conheci o pastor Zé Luiz e a pastora Marina. Foi lá eles tinham uma chácara ali pertinho ali mais ou menos no Recreio ali. Eu fui, nós fomos, ele já convidou para fazer sauna, ele tinha todo um jeito, assim, fácil, simples, né, de envolver a gente. Sim. Ele me convidou, bom, passou. Saudoso pastor Zé Luiz. Que olha, assim, eu sempre lembro nele, oro. Aliás, eu oro pela Marina, pelos meninos, todo dia. Família maravilhosa. Todo dia. Esses 365 dias eu coloco todos os pastores, eu tenho isso como hábito. Bom, e aí eu coloquei e pensei naquilo. Quando chegou, eu lembro como se fosse hoje, mais ou menos dia 30 de setembro, me liga o Zé Luiz. Ele me liga e diz, olha, eu queria te fazer um convite. Eu falei, o que é, Zé? Não, vai ter um jantar, esse jantar vai ser no JP e tal, você é meu convidado, pode ir levar news e tal, né? Era um jantar da Adonep. A Adonep é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. São homens de negócios que vão conversar sobre o que foi antes e o que foi depois, na vida deles. E eu olhei e falei, mas que dia? Que ano isso? 92. Aí ele falou, que dia que é? Ele falou, dia 1º. Eu falei, mas dia 1º é o dia do meu aniversário. Eu falei, né? Ele falou, ótimo. 1º de? 1º de outubro. Era 30 de setembro, 1º de outubro. Eu disse, esse dia do meu aniversário. Ele falou, muito bom. Vamos comemorar. Vai ser excelente, vamos lá. Eu falei com a minha esposa, né? Ela sabia que a gente estava no caminho. Ela, nesse caminho, já tinha aceitado Jesus lá na comunidade quando foi num culto com a minha cunhada. Eu evitava ir um pouquinho, porque ainda não tinha, sabe?
E nesse dia, eu lembro um médico falando sobre uma cura da esposa, assim, nosso, do outro mundo, né? O antes e o depois, entendeu? Que ele foi antes e depois. Ali eu aceitei Jesus, comecei a estudar a Bíblia, isso era outubro, em novembro, e estou até hoje. Em 93 nós já começamos a burilar, porque sabia que precisava de alguma coisa, o estatuto da igreja, que vieram com vários nomes, né? Igreja Família de Deus, igreja até Insegec e tal, que veio Igreja Nacional, que aí foi quando foi o estatuto da Insegec, assim, totalmente bem burilado em 94. Ficamos em 93 inteirinho, em 94 batemos o martelo. Só para a gente trazer aqui para o nosso pessoal, então, entender. O senhor, um praticante da Igreja Católica, mas faltava algo ali, né? Eu entendi que a sua pergunta para a Nilza foi: Nilza, pô, a gente veio aqui, a gente vem aqui, tá faltando alguma coisa, não tá... faltava algo, né, pastor? Sim. Você percebia, Esdras, que aquela intimidade que você queria ter, e que depois eu vi o que era, né? Eu falava, mas como que tá isso? E eu não tinha lido a Bíblia também ainda, né? Lia versículos esporádicos, mas não entendia essa essência, né, do Espírito mesmo. E quando eu comecei a entender isso, mudou, foi um up, né? E ali na Donep você falou, poxa, foi um testemunho que te tocou, né? Foi. Aí eu testemunho fui tesoureiro da Donep. Mas foi um testemunho de cura. De cura. Ele conta mas ele conta também que ele aceitou Jesus e o que ele ficou como empresário, porque ele era um empresário do ramo da medicina, alguma coisa assim. Ele virou outra pessoa, o jeito que ele pensava, e eu disse para a Nilza, quando eu saí de lá, ela também ficou contente, a gente chorou junto e tal, foi legal, porque ela já tinha aceito, né? Naquele momento em diante, a gente percebeu como que era o caminho, né? Aí nós batizamos em 93, com o pastor que a pastora Marina trouxe de fora, com o pastor Eli, eu lembro, que ainda nós estávamos formatando o estatuto da igreja. Nós batizamos em 93, depois eu estou na igreja. Eu nunca tive, eu tenho esse privilégio, eu nunca tive outra igreja, desde quando vai fazer 33 anos, eu nunca tive outra igreja, a não ser o pessoal que está aí e aquela coisa de ficar firme. Né? A gente pode pensar o seguinte, quando a gente se expõe a algo e se coloca a receber, a gente encontra. Então, o nosso projeto de vida, o nosso projeto cristão, né, o projeto desse nosso lugar aqui, o CRI, ele é isso, falar, poxa, se deixa expor, se coloque à disposição, porque Deus vai fazer, né, vai falar. Para quem não sabe, vamos falar um pouco do currículo aqui do pastor Elcio, do Elcio Elias. Ele é engenheiro por formação, engenheiro civil, né? Teve uma carreira brilhante numa consultora da cidade. Construiu muitos prédios. 37 anos. 37 anos da carreira de engenharia civil. Foi presidente da AERP, né? A AERP, da Associação de Engenharia. Foi presidente da Associação de Engenharia. Vamos passar um pouco por esse período dessa formação técnica. Como é que veio a engenharia na sua vida? Então, hoje eu agradeço a Deus, né? Porque é muito doido. Eu queria fazer engenharia, sabe? Esdras e a Mayra, eu queria fazer engenharia. E eu não sabia direito qual é o ramo da engenharia. E eu lembro que meu pai me chama e ele diz assim para mim, olha, meu pai era um farmacêutico prático, esse farmacêutico que tem primário, né? Também chamava Elcio, meu pai. Ele tinha uma farmácia ali na esquina, hoje acho que é um pet, na esquina da Caramuru, com a Guatapará. A farmácia do meu pai era ali. E ele chega para mim e diz, está acontecendo alguns problemas tal, e tudo mais, e eu posso te dar casa e comida. Mas não só para fazer alguma coisa, porque para o teu dia a dia tal, você precisa se envolver. Não tive dúvida, né? Eu tinha um local que eu comprava roupa, e eu ia lá, via que ele precisava de gente e tal. Eu fui lá e comecei a trabalhar. Eu com 13 anos comecei a trabalhar. Com 13 anos? 13 anos. Então eu comecei a trabalhar e nesse trabalho eu comecei a me envolver de tal maneira que eu sempre fui para essa carreira administrativa, financeira, de equacionar. Eu cuidava de toda a parte contábil, técnica, cartório, protesto dele lá. Ele, né, me entregou isso na minha mão e eu fiquei cuidando lá por 5 anos. Do dono da loja lá? Dono da loja. E esse dono da loja também tinha até algumas coisas de, puxa, o que eu vou montar? Ele queria montar uma outra coisa para ser maior e tal. E eu fiquei naquele dilema, mas eu quero engenharia. E um belo dia alguém me entregando alguma coisa e eu já pedindo, rezando, né? Ficou muito claro para mim que eu não devia fazer nada sem me formar.
e queria montar um negócio, eu entrava como sócio, mas muito claro, eu agradeço muito a Deus, sabe, o Esdras, eu olhava assim, Deus, mas como que pode? Eu recebi um folhetinho e falei, tem engenharia, mas o único jeito de eu fazer é aqui. Por quê? Porque como que eu ia fazer fora se eu precisava trabalhar? E a engenharia naquela época era uma engenharia integral. Eu entrava às 7 horas da manhã. Onde foi? Moura Lacerda? Fiz Moura Lacerda mesmo? Isso. Não, eu imaginei porque o Moura Lacerda é referência de engenharia. Não, fiz no Moura Lacerda e na época meus professores eram todos de São Carlos. Eu ainda lembro deles hoje. Eu vou naquela estrada ali que liga São Carlos a... que você passa, né? Araraquara, que você vai para Araraquara. Que é na UFSCar ou na USP? Eles davam aula na UFSCar. Eles davam nas duas, viu? Na USP e na UFSCar. Na duas. Quando eu aquela... Você é do tempo do lanchote? Sim. Não, eu sou mais velho do que ele. Mais velho que o lanchote? Ele é um pouquinho depois. E quando a gente ia para... Meu pai conheceu o doutor Oscar Luiz de Moura Lacerda. Eu também. Conheceu? Ele ia na sala. Isso. Ele, depois o filho dele, o Oscarzinho. Oscarzinho. Então, meu pai conheceu o Oscar. Oscar. Muito metódico, muito, né? E aí, bom, quando eu comecei a pensar em relação a isso, veio muito claro que eu deveria ficar. Então eu prestei aqui, fiquei prestando, eu entrava na... E aí quando eu fiz um estágio no SESI, que é uma obra de 50 mil metros quadrados, muito interessante a forma quando eu comecei o estágio. O SESI 237? Isso, aquele SESI grande lá. Do Jardim, Castelo Branco Novo. Isso, eu fiz o estágio ali. Você fez o estágio ali? Ali com a obra no zero. Um dia indo para São Paulo, obra no zero, eu entro, olho, eu falo, um sujeito perguntou, pô, está difícil o estágio. Na época não existia lei de estágio. Era muito difícil, não existia lei. O sujeito tinha que ser registrado, era uma complicação. E eu chego lá, o engenheiro está lá e ele diz... E o SESI é uma autarquia, né? Ele é difícil. Mas ele conta... Tem um pouco de poder público, um pouco privado, um pouco da Fiesp, um pouco misturado. E o interessante, Wesley, é que ele contratou uma empresa de administração que administrava toda a obra, chamava Quadra Engenharia. Ela administrou toda a obra e eu chego ali e falo com o engenheiro, olha, você não tem... Eu falo, puxa, a empresa não tem essa... A empresa não tem esse costume ou não tem esse método de ter estagiário. Eu falei, mas eu vejo aí que você tem MS, você precisa de gente, não precisa? Eu falei, preciso. Estava em que ano da faculdade? Eu estava no primeiro ano. Já foi para um estágio no primeiro ano? Direto, eu já fui perguntar. Vamos fazer uma pausa aqui só para pensar um pouco. Eu sempre fui meio... A sua geração... Não, mas a sua geração, Elcio, ela é uma geração conhecida como Baby Boomer, né? São os Baby Boomers, são os pós-guerra, aquela coisa da... Então, assim, é uma geração guerreira, cara, é uma geração diferenciada. Eu sempre tive amigos mais velhos. Eu, hoje, esse ano estou completando 50 anos. Então, me considero um amigo do Elcio, um mentor, um amigo. Então, assim, eu gosto muito de falar com pessoas mais velhas. E eu tenho um amigo também, quero mandar um abraço. Vou trazer ele aqui, o Arthur Monassi, Sim. Que ele também tem a sua idade, se eu não me engano, 63 anos, é isso? Eu tenho 68. 68. Então, o Arthur tem uns 5 anos mais novo, mas também está ali. O pastor Wilson, gosto muito de conversar com ele, não só como meu pastor, mas como um amigo. 59. 59, ele é 10 anos mais velho do que eu estou com 49. Então, eu me inspiro nessa geração um pouco mais velha. Sabe por quê? Cara, a minha geração também não é tanto, mas eu vejo que hoje, eu olho para uma pessoa de 13 anos, 15 anos, vai trabalhar num lugar, apesar que a lei hoje já não permite, é muito difícil, mas eu acho que às vezes a gente vai estragando um pouco o futuro, né? Sim. Então, assim, pega uma pessoa de 13 que foi trabalhar numa loja, do que era a loja? Uma loja de roupa. Uma loja de roupa. Eu sempre gostei muito de roupa, então aí eu a gente percebe no seu estilo. Eu já aproveitei e engatei uma outra, e quando tinha, ele na época era uma referência aqui em Ribeirão Preto, ele fazia desfiles. A loja? E eu comecei a desfilar também. A loja? Como é que chamava a loja? Fala pra nós. Décios Magazine. Décios Magazine. É uma das... Assim, era lá no centro, né? No centro, na rua São Sebastião, ele lançava moda, né? Sim. Ia pra Elos, fazia, experimentava roupa. Da onde que vem esse tiro? Que ele sobe todo estiloso, palitozinho ali. Eu ia na Elos, experimentava. Eu conheci o Gladson. O Gladson foi uma referência brasileira de jeans, de coisa. A gente ia na loja, experimentava, pegava as coleções, vinha. Você sabe que eu ganhava um pouco de roupa. Posso falar uma coisa, Mário? Vou confessar agora pra galera. Eu quase
pus um blazer hoje. Eu falei, ele vai de blazer. Eu imaginava Eu também que ele imaginei que ele ia de viesse. blazer, ele ia vir com a camisa branca por baixo de um blazer azul. Aquele sapatênis estiloso. Sapatênis estiloso. Aí ele chegou com uma camisa esportiva, Lacoste e tal. Eu falei, puta, bem, acertei. Senão eu ia errar, Eu né? imaginei, porque eu falei, eu não vou ficar fora. E de sábado também eu faço ginástica. Eu faço cedo, mas falei, não, hoje eu não vou fazer, eu faço depois, né? Legal, Bom, legal. e aí nessa coisa da profissão, para mim foi muito importante, porque eu comecei a fazer o estágio, e quando eu cheguei lá, por isso que eu estou falando da geração, ele fala para mim, não tem jeito, a gente não faz. Eu falei, mas você não precisa de gente? Ele falou, preciso. Ele falou, eu tenho horário de sexta, sábado, domingo. Eu falei, era sexta à tarde, sábado, domingo. Eu falei, eu posso vir aqui, começar a fazer as medições e tal. Ele falou, cara, mas aí... E aí? Eu não vou poder te pagar. Eu falei, não tem problema. Caramba, olha. A gente fica, eu quero aprender. E fui. Fiquei ali uns 2, 3 meses, mas não lembro. Um belo dia, numa segunda-feira, ele me liga. Falei, cara, nós vamos ter uma reunião aqui, vai vir toda a diretoria de São Paulo. E aquelas medições aqui, eu sabia que, é o que eu te falo, o Deus que eu não conhecia me falava alguma coisa que tudo que você faz e que você planta, que você joga a boa semente, aquela história, não interessa o tempo, não interessa a hora, não interessa a nuvem, jogue a semente, porque uma hora vai florescer. Ele fala, vem cá, ó, você precisa vir aqui porque eles vão fazer uma reunião, cara, e as medições estão na tua mão. Eu falei, não, eu vou. Eu fui, eles perguntavam, eu falava, acabou. Sabia tudo da Acabou obra. a reunião, Quem né? é esse menino aí? Acabou a reunião e tal. Eu fui embora, ele me apresentou pro diretor e tal, acabou a reunião, e ele me liga depois que acabou. Falei, cara, o cara me deu ele me deu uma bronca aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele falou, quem que é essa pessoa Quem é esse aí? garoto aí? Quem é essa pessoa? Ele está me ajudando aqui. Ele me ficou bravo porque nós não fizemos a admissão, eles não fazem isso na empresa, eles não admitem isso. E eu fui fazendo, daqui a pouco. Aí ele falou assim, essa é a notícia ruim. Eu falei, e a boa? Ele falou, quer que você vai para São Paulo, faz exame admissional. Ah, que joia. Eles vão te contratar como auxiliar de engenheiro. Então, se você pegar na minha carteira, você vai ver, auxiliar de engenheiro. Pelo SESI. Pela quadra. Por essa empresa que administrava A você. quadra era uma empresa contratada. Contratada para administrar. Então, pô, que bacana. como começou? Fui lá de 3 anos, fiz estágio ali, daí depois eu já saí para poder aí começar a minha vida, e eu trabalhava à noite. Daí eu fazia estágio, trabalhava o dia todo, meus professores, tem alguns que eu encontro, eu te soltava 5 minutos antes, porque o centro de compensação do Bradesco era ali na Tamandaré. Eles me soltavam, eu entrava por volta de 6 horas, saía 2h30, quando era de segunda-feira, 3 horas, 4 horas, e minha mãe e meu pai moravam aqui perto do Barão de Mauá, eu vinha a pé, porque na época era um carro, ônibus, esquece, eu vinha a pé. De lá até aqui, para poder no outro dia levantar outra vez, e foi assim, esses Passava 5 ali anos. por trás da Cava do Bosque. Ali Não, tinha o com medo, industrial. com medo que doido. Olha a nostalgia, galera, tá vendo a gente? Eu tenho 49, eu não sou nascido em São Paulo, para quem não sabe, mas eu vim para Ribeirão com 12 anos e eu me sinto um cidadão ribeirão-pretano. Mas, enfim, Mas é conheço tremendo. tudo isso aí, o industrial, essa galera na época daquela região ali. Mas vamos pensar uma pergunta, com essa questão para a gente fechar o pacote da engenharia, mas da formação. O cartesiano se forma em engenheiro ou a engenharia transforma cartesiano? Eu acho que o cartesiano se forma engenheiro, porque eu, na verdade, sempre tive essa tendência, né? Sim, imagina. É uma tendência. Então, se você me perguntar, Elcio, eu fui depois e o espiritual deu uma amolecida no cartesiano. O espiritual veio dar uma acomodada, porque também eu era muito, só pau O e desequilíbrio nunca é saudável, né? Nunca é saudável. E eu vi que quando eu descobri esse espírito que te promove, que te dá essa... E eu acho que aí eu comecei realmente a ter uma dimensão, porque você começa nos primeiros anos, que é aquela história, Wesley, que você estava comentando aqui, eu vi anteriormente, você começa nos primeiros anos... E nos bastidores. O Jojo tá prometendo a gente que vai dar uns cortes de bastidor. Isso. Você começa no primeiro ano, nos primeiros anos, você quer ter uma profissão. Meu pai dizia, um homem tem que ter uma profissão. Você tem que ter uma profissão. Se o sujeito falar assim, vai faltar trabalho para você, não vai, porque eu tenho uma linha e tenho uma profissão, entendeu? Pode ser o que for, faço uma adaptação, vou tocar condomínio, se precisar. Graças a Deus, hoje a minha demanda é maior do que a oferta, né? O que eu posso dar, algumas pessoas esperam para eu dar consultoria.
Então, o que eu fiz? Ou seja, nunca vai faltar trabalho para quem tem uma formação. Sabe? Pode ser técnica. Pode ser técnica, pode ser... Tal. Bom, e aí, naqueles primeiros anos, eu posso classificar como dos 20 aos 30, eu estou com uma profissão. Dos 30 aos 50, eu fiz uma carreira. Eu montei uma carreira. Engoli muito sapo, ficamos muito firme em cima daquilo. Eu saí de trainee a diretor de empresa. Vamos lá na timeline. Não é uma coisa simples, né? Mas insistindo, perdendo sono. Tinha vez de eu ir 5 vezes por semana para São Paulo. Ia no das 6h30, voltava no das 8, 9, 10. Ia no das 6h30 e voltar. É possível. É possível. Não tem esse negócio, não é difícil. Não, é possível. Então, vamos lá. Em 36 anos, saiu de engenheiro... trainee, né? Trainee a diretor da... Vamos falar, ele foi diretor da Jabali Audi, uma construtora muito organizada aqui, né? Conceituada da cidade. E eu devo muito às pessoas que me deram oportunidade, né? Que foi o Escândalo e o Roberto, quando eles eram sócios. Quando eu entrei, era só o Escândalo de engenheiro, não tinha mais engenheiro, né? Nós chegamos a ter 12, 13, 14 engenheiros. E qual que é o grande trunfo disso? E depois, primeiro, então, você busca uma profissão, depois uma carreira, e hoje eu posso dizer que eu tenho uma missão. Né? Por quê? Porque você pode apoiar em cima daquilo que você tem de profissão, em cima da tua carreira, e ter uma missão. É muito mais gostoso você trabalhar com a tua missão. Então, a minha missão hoje é essa, né? De encantar, de produzir pessoas, de fomentar, criar pessoas. A minha empresa chama Foco, né? É uma empresa em que eu faço consultoria na área de gestão, planejamento, produtividade e capacitação. Então, eu adoro capacitar jovens. Nós vamos entrar nesse tema, mas eu queria voltar um pouquinho na engenharia, porque eu sei ele tem um currículo fenomenal. Construiu muitos prédios, foi essa parte. Mas tem uma obra que me chama muita atenção. Vamos ver se ele vai lembrar qual que é. Uma obra que você tocou aqui na cidade de Ribeirão, histórica, que chama muita atenção. Essa obra é muito interessante. Que obra é? É o Teatro Pedro II. Teatro Pedro II. Pessoal, olha só. Lá na Praça 15, Ribeirão Preto tem um teatro. E ele foi reformado em que ano? Nós fizemos 90, 92, nós fizemos a restauração. Não é reforma, é restauração. Isso. Por que é restauração? Vamos falar um pouco disso, porque é histórico isso. É histórico, porque, na verdade, quando a gente competiu, é muito engraçado isso. As pessoas que olham de fora pensam o que eles queriam, né? Na verdade, a gente queria deixar os diretores, eu sei a capacidade deles, eu sei a índole deles, uma marca em Ribeirão Preto. E eu me lembro como se fosse hoje que do primeiro para o segundo concorrente a gente tinha mais ou menos acima de $1 milhão de diferença, né? Na época. Era uma diferença considerável para uma obra daquela. E a gente pegou... Foi tudo muito minucioso, porque você começa uma obra da década de 30, você tem que adaptar tudo ao Condefá, não é uma coisa simples. Você pega um elevador que não existia no Brasil, você pega uma boca de cena que não existia no Brasil, você pega coisas que você tinha que trazer da Inglaterra. Não é uma coisa simples. Você sabe há quanto tempo ele estava sem uma restauração? Ele estava... Olha, ele pegou fogo, em 80 eles fizeram uma reforma simples, sabe? E depois essa outra foi uma reforma. Qual que é a fundação dele, você sabe? 1930. 1930, em 80? 33. De 80 ele pegou... 80 ele ficou anos parados, né? Anos parados. Quando vocês pegaram, já ele estava fechado. Fogo fechado. Poxa vida. Fogo e fechado. Então vamos lá. Destruído. Só para esclarecer o que ele disse aí, ele disse que os diretores da empresa queriam marcar história na reforma do teatro. E $1 milhão, eu estou entendendo que era a diferença do lance deles para o segundo colocado. Então, eles ganharam a obra com $1 milhão a menos do que o segundo. Ou seja, esse era o número. Esse é o número. Aproximado. Então, realmente tinha um aperto financeiro, tinha um sonho, tinha uma vontade de fazer. Eu sei muito bem o que é isso. Então, foi uma luta grande, mas olha... E restauração não é reforma, né? Não. Você tem que seguir padrão. Restauração tem algumas coisas que você tem um padrão. Vou te dar um exemplo. Você pega um elevador simples hoje, o Esdras e a Mayra, pra vocês entenderem, o elevador normalmente é puxado por cabo de aço, e esse elevador que é puxado, a casa de máquina normalmente é na lateral ou em cima. Aquele não podia ser
porque ele não tem estrutura em cima para isso, nem lateral para isso. Então, ele é um elevador todo especial, por exemplo, de pistão, é de baixo. Olha que são como se fosse caixa de madeira. Que vai acomodando os pistões, como se fosse aquele pistão que você sabe, sabe retrátil, isso. E aí você tem que fazer o processo Nós tivemos original? que importar, ele foi importado da Inglaterra. E a primeira vez que a gente tinha feito importação, mexemos com a boca de cena também, importamos algumas coisas, mas olha, quando você olha, é uma grandiosidade. O que é a boca de cena? Boca de cena é todo aquele, não parece, mas num teatro você tem aquilo que você não vê, muitas vezes é maior do que o que você vê. Por trás da boca de cena... Boca de cena é o palco? É o palco. Tá. Existem coisas na lateral e por cima, existem elevadores de cenário lá atrás. Você não imagina. Existem todas as cortinas, você não imagina. Existe um elevador de orquestra embaixo, você não imagina, que sobe. Existe todo um aparato atrás que você pensa que você fala, é outro teatro, né? As pessoas não veem. O que as pessoas não veem em iluminação, ar-condicionado e boca de cena é muito maior do que o que as pessoas veem. Uau. E você não imagina isso. Quando você chega... Eu lembro que nós fizemos algumas intervenções, teatro de São Paulo, fui muito tempo lá, porque já tinha reformado de São Paulo, Rio de Janeiro, e o São Pedro de Porto Alegre. Então, esses teatros foram nossas... Essas visitas que vocês viram eram referências. Muito, chegamos a ficar... Ou seja, Ribeirão Preto tinha tem um dos melhores, os mais encantadores teatros do Brasil. Sim. Teatro de ópera é um dos 3 maiores do Brasil, tá aqui. Tem uma cúpula linda. Quem não conhece o Teatro Dom Pedro... É muito gratificante. O senhor estava lidando com um orçamento de quanto ali? Eu não lembro. Mas assim, se eu te falar assim certinho... Mas estava orçado em quanto? Não sabe? Eu não lembro. Não lembro, porque é muitos anos. Mas nós administramos toda... Você era um engenheiro-chefe. Eu coordenava a parte de planejamento. De novo. Estamos no planejamento. Planejamento, orçamento e tal. E tinha um outro que coordenava a parte de produção, né? Então a gente era na parte de planejamento. Então o custo, a apresentação da proposta, a execução, o acompanhamento, os índices. Foi um tempo... vamos dizer assim, difícil. Que aprendizado que o senhor tira desse momento? Por que foi difícil? Nós estamos falando, gente, que a gente chegou a conviver na década de 90, 91, 92, e acho que, como empresário, acho que você não era dessa época. Não, nós fundamos a empresa em 97. Imagina que a gente chegava a ter 70%, 80% de inflação ao mês. No tempo do Sarney, né? Ao mês. Sarney virada pro Collor. Ao mês. É um negócio assim. É um negócio assim. Todo podcast tem uma história. O Brasil doido. É uma história. Isso aí, por isso que eu falo. Muito doido. Mas foi, é uma vitória, né? É mesmo. Então, a gente tem Desafiador. que... São momentos que você passa por desafios. E para lidar com o poder público não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Né? Foi aí que eu tomei algumas posições em relação ao poder público, né? De me afastar cada vez mais, porque você percebe algumas coisas que, infelizmente, não é bom que você conviva ou que você tome conta disso, porque você é penalizado por já existiam antagonismos, já existiam, né? Era velado, né? Não era simples, é uma coisa difícil. Que aprendizado que ficou desse tempo da restauração do Pedro II? Olha, Edson, o aprendizado que ficou é que quando você faz as coisas com o coração aberto e que você tem um propósito, ele chega na sua mão. Pode demorar um pouquinho mais ou pode demorar um pouquinho menos, mas quando a gente tem uma visão, né? Sabe aquela visão quando Deus te dá, na época, eu posso dizer que houve um período ali que eu já tinha aceito Jesus, né? Sim. Já vai melhorando o teu patamar para você acreditar, vai melhorar lá para frente. E é isso que ficou. Ficou que a gente deve insistir, que a gente deve... item, checar o que você fez, verificar se está correto, voltar outra vez, né, fazer o PDCA, olhar, e vale a pena, porque quando você tem uma intenção boa, aquela fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que estão designados segundo o teu propósito. Se você tiver um propósito, se você tiver... E vale assim é para a tua vida ministerial, assim é para a tua vida profissional, assim é para a tua vida familiar, às vezes dá algumas dorzinhas em alguns momentos, né? Assim é para a tua vida... E foi depois disso que veio a presidência da AEARP? Eu fui presidente da AEARP em mais ou menos, foi no ano de 2000, mais ou menos 2000, foi 98 a 2000.
Foi depois disso. Aí, presidência da EARP, vamos dar uma... Aí é mais institucional, porque você não, na verdade, Uhum. ninguém recebe. Hoje o meu amigo que está lá, o Fernando Junqueira, que é da Curso-Plan e da Perplan, ele está lá hoje como presidente, a gente muito amigo, apoia, sai. Inclusive, parabéns, porque reformaram a sede lá, estava precisando, né, dessa reforma. Vai entregar agora acho que é abril, a reforma completa. E a gente, e é isso que a gente faz, né? Sabe, quando você faz alguma coisa, igual a gente faz na igreja, entendeu? Mais ou menos isso, você faz alguma coisa para um bem comum, para o bem de uma comunidade. Isso, Foi muito bom. Entre todas essas multitarefas, eu falei que o currículo é extenso, a gente eu queria investir um pouco de conversa nisso também, para deixar claro para todo mundo, porque existe uma estigma relacionado a dinheiro, a finanças, em órgãos da igreja, vamos dizer assim. Terceiro setor, né? Terceiro setor. Mas o Elcio, ele é um diretor da nossa igreja e ele é o coordenador financeiro da igreja. É quem cuida do planejamento financeiro da igreja, das receitas, das despesas. É lindo de ver. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse planejamento para tirar essa estigma de relacionar o dinheiro à igreja, essas situações. Porque na nossa igreja Voz, com a sob presidência e direção do pastor Wilson, isso é muito claro que a gente sabe lidar com isso. Conta um pouco para nós como é que é chegar nesse nível. Conta aquele pedaço, como é que você chegou a planejador, a organizador financeiro da igreja. É muito interessante. Eu cheguei uma certa época, quando a gente estava naquele processo de começar a abrir, a pastora Marina chega para mim e diz assim, Deus me falou, né, que você devia ajudar a gente e tal, mexer com a administração, com o dinheiro e tal. Isso lá, 94, Imagina uma pessoa recém-chegada na igreja, Deus me falou. Eu disse, mas falou com ela, né, e eu com a minha esposa, se falou, tá falado. Se falou, é que eu digo, e um dia uma pessoa que me disse assim, Elcio, você sabe por que você, assim, que as pessoas depois não querem que você fique ali em cima? Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque você assume. Daí você assumir aquela responsabilidade, sabe, Mayra, que eu tinha, quando você fala assim, eu tenho que assumir essa responsabilidade, não dá para eu deixar para outro assumir. Então você assume alguma responsabilidade que você diz, puxa, isso é importante. Então, sabe, quanto é muito mais por você assumir, por você ver as coisas acontecerem, que na igreja eu comecei assim. Então, eu assumi porque eu via, o Esdras, agora falando do outro lado, que era tudo muito caseiro, sabe? Você sabe do que eu estou falando, que você foi já de outras congregações, você sabe mais do que eu. E eu vi ali que... Mais não. Talvez igual, mas mais eu não sei. Não, assim, você sabe, né? Sim. Aí eu pegava e via, puxa, a gente podia fazer isso, e foi num crescente. Eu vi que todos que entraram, mesmo que eles eram os pastores titulares, eles me deram essa oportunidade, porque viram também, e eu agradeço sempre ao pastor Wilson, que nós estamos há 23 anos já juntos, né? Mas eram outros antes. E eu sempre lidei com isso de uma forma que eu digo assim, que Deus foi me promovendo. E as pessoas também foram entendendo, porque às vezes, um dia numa reunião, eu não sei se você lembra, eu disse, estavam todos os pastores na reunião do conselho, eu disse, gente, vamos combinar uma coisa. Alguém aqui podia falar um não, né? Me olharam assim, mas por quê? Eu falei, porque só eu falo não aqui. Todo mundo. Ele é famoso todo por isso. mundo fala sim, e eu falo não, né? Ele é famoso pelo não. Entendeu? E aí, não parece, mas quando você lida com muitas pessoas, são muitas emoções, muitos egos, muitas coisas se passaram ali, algumas coisas assim, momentos críticos, a gente ficou firme, sabe? É agora. Não, calma, eu acho que ainda tem um tempo, tem um processo, tem isso, vamos atacar ali. Então, voltando no como que a gente age. A gente age como uma empresa, é uma empresa em que não tem fins lucrativos, e a gente tem que agir com algumas coisas como se fosse também uma igreja que mexe com as emoções e com a espiritualidade das pessoas. O que eu traduziria... Então, a gente tem que ter um misto, sabe? Eu traduziria isso que o senhor está dizendo, assim, ele não lida com a finança da igreja como se fosse algo paralelo ou se fosse algo assim que não tivesse uma importância de profissionalização. Não é como você disse aí, não é um improviso. Sim. Não é caseiro a palavra que ele usou. É profissional. Ou seja, principalmente porque nós estamos lidando com algo
muito espiritual. E para mim muito de Deus. fundamental. O dízimo é um mandamento. Você ofertar na igreja é seu desejo, seu coração. Vou ofertar. Agora, dízimo é um mandamento. Tem pessoas que têm dificuldade de dizimar porque tem preocupação de como aquele recurso vai ser administrado. Não é isso? É fato. E é tremendo quando você faz e você vai adquirindo. O que você mais quer na vida? Que você seja respeitado e que as pessoas que estão à sua volta te amem e que você seja respeitado. Você me pergunta, eu sou hoje com 65 anos, 68 anos já. É muito bom você ver as pessoas te olharem para você, te respeitarem e amar ao mesmo tempo, sabendo das suas dificuldades, que ninguém é perfeito, sabendo das suas, né? Por isso que a gente ama tanto a esposa da gente, que é a única que conhece a gente lá no fundo, conhece o nosso melhor e o nosso pior e ama a gente. Olha que doidura, conhece o nosso melhor e o nosso pior e ama a gente, né? Nunca tinha pensado por esse lado. Ela conhece o nosso pior, o nosso melhor e ainda ama a gente. Ama a gente. Amar, olha né? que fica tremendo. Junto, decidiu e fica. E aí, na igreja, e é muito interessante a gente conseguir fazer, hoje tem todos os departamentos, tem orçamento, os jovens nos respeitam muito, eles foram aprendendo algumas coisas que é tremendo quando eles falam obrigado, tal, e você vê que a igreja está prosperando. Todas as coisas que a gente coloca como um sonho, nós temos um agora muito grande, um desafio violento, né? Nós vamos conseguir, com a graça de Deus, já temos o projeto para apresentar para a igreja, não quero dar um spoiler, porque nós vamos apresentar, né? Primeiro nós vamos fazer uma reforma para aumentar em 40%, depois nós vamos fazer uma obra muito grande, é quase 3.000 metros de obra, não é brincadeira, estamos adquirindo os vizinhos e tal. Mas o que você vê? Quando você coloca um sonho, Deus coloca esse sonho, essa visão no teu coração, e você vai permeando aquilo, que não vai por aqui, vai por ali, não vai por aqui. Ele sabe que você está fazendo para a obra, para o engrandecimento do reino. Vale aquele versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vão se encaixando. Então você vai, busca, insiste, e as coisas vão se encaixando. Eu vejo isso de uma maneira tão tremenda, que quando alguém chega e fala, como que pode? Pode. Nós não sofremos, podemos dizer, durante a pandemia. Nós inauguramos obra durante a pandemia. Fizemos uma obra de quase 1.000 metros durante a pandemia, inauguramos a obra. Eu falo, todo o espaço voto foi construído durante a pandemia. 19, 20, 21, 22, nós entregamos, que ainda estava meio pandêmico. Então, é tremendo isso. Então, o que eu acredito? Eu acredito que quando você tem um propósito, claro, nosso soberano, nosso Criador está acima de tudo. E ele vai indicando, só que você tem que estar firme, porque algumas posições vai contrariar algumas pessoas, não tem jeito. Vamos aproveitar esse período, então, para a gente fechar esse pacote, pastor gestor das finanças ali da igreja. Se fosse para o senhor dar uma dica aí, um conselho, vamos dizer assim, para os empresários que estão ouvindo a gente, com relação a esse tal do planejamento financeiro, caixa, fluxo de caixa, investimento. O que o senhor falaria, assim, em poucas palavras? Bom, em poucas palavras, eu digo assim, eu sempre falei, Wesley, até foi o motivo do nosso livro, né? Poxa, vida que livro. Eu tinha no meu coração, eu tinha no meu coração escrever o livro. E por que eu tinha no meu coração? Porque durante esse tempo todo, Wesley, os pastores foram convergendo as pessoas que tinham algum problema financeiro para que eu pudesse aconselhar. Então, se o pastor Wilson, qualquer pastor, pastor Geraldo, os pastores que vão atender alguém, tem alguém, mesmo na célula do Esdras, algumas pessoas que ele indica, a gente vai e atende, né, o pastor Esdras, né, e os outros pastores, a gente vai, e o que eu fiz com isso? Eu vi que as pessoas sofriam, o Esdras, e assim como as empresas, por não terem um planejamento. Gente, tem uma frase que eu gosto muito, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Uau! Que legal. Cara, quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Fica fica aonde a água levar, fica aonde levar. Deu, então, não deu, cara. Em poucas palavras, planejamento. Cara, planejamento. Mas a gente tem que descer um pouquinho. Como que faz um planejamento? O que eu penso assim, primeiro, eu sempre penso, né? Não existe processo sem visão. Sim. Deus tem que te dar uma visão. E a visão foi feita para resolver um problema. Você tem um problema, Deus te dá uma visão. Você me perguntar, em qualquer área funciona do mesmo jeito. Aí vem a visão, em cima da visão, você tem que ver qual que é a tua missão e os seus valores. Senão você não anda, né?
Então, se você for a minha visão, a visão da minha empresa, tal, quando Deus foi lá, Deus mostrou, tal, para mim ficou muito claro que a minha visão seria capacitar gestores, porque eu capacito no sentido de viabilizar, melhorar continuamente o resultado dos projetos. Então, eu capacito o gestor para ele viabilizar e para ele eu capacito para que ele cada vez mais vai insistindo nisso. E qual que é a missão que eu tenho? Desenvolver competência na gestão dos processos de planejamento, execução, acompanhamento dos projetos com foco no índice de produtividade. O que as pessoas fazem? As pessoas não fazem isso. Eu não tenho uma visão, uma missão pessoal. Olha que loucura. Entendeu? Ele tem a gente precisa disso. E as pessoas não fazem, sabe, Wesley? Então eu vejo na empresa, então, só para ajudar a empresa. Eu vejo assim, às vezes, hoje, infelizmente, a Mayra é mais novinha, né? Daqui de nós, acho que ela é a mais novinha. Pelo que eu estou olhando, ela é a mais novinha aqui. A Mayra é muito novinha. Então, o que eu estou olhando aqui? Eu falo com a minha secretária, eu falo assim, é uma menina, né? A Gabriela, acho que tem 29 anos, aí eu falo assim, ó, garota, uma menina. Fala, tem 3 filhos, mas é uma menina. Eu digo, por que eu quero dizer? E as pessoas, o que tem? Às vezes a pessoa, Wesley, eu vejo uma viabilidade, ele quer que aconteça amanhã. Não vai acontecer. Imediatista, né? É um processo. As pessoas focam muito mais no evento ou na meta do que no processo. O processo é que vai te levar a você cumprir a tua meta. O que são metas? São vários objetivinhos pequenos, que são os processos para chegar na meta. As pessoas já querem a meta. E a gente entende isso. Mas, gente, não existe almoço grátis. O processo é um processo de longo prazo. O longo prazo dá trabalho. Você tem que rodar o PDCA em cada área. Então, você está me perguntando... Como eu faço um planejamento, seria o PDCA. As pessoas não querem rodar. Eles não querem. O que é uma competência? Se você ouvir uma definição, a gente teve a oportunidade de ajudar o pessoal. Eu já fiz cursos e ajudei lá o pessoal da GV, né? E tinha uma definição de competência. Competência, para a gente decorar facinho, é CH mais A, chá. Bom, e o que é CH mais A, competência? É conhecimento, então eu conheci, é igual Bíblia, é igual planejamento, eu conheci. A habilidade é treinar, você tem que ir em cima daquilo, rodar, verificar, rodar. E A, de atitude. Você tem que ter a tua atitude em cima daquilo para acontecer. E o que as pessoas fazem? Até às vezes tem uma visão, mas não roda. E eu olho e digo, você checou isso? Puxa, eu não chequei. Ainda ontem fiz um relatório mandando tal. Tem gente que é muito acadêmica, não consegue atitude. Isso. Tem gente que tem muita atitude, aí fica muito voraz, e aí faz errado, porque não foi buscar competência. Pô, isso aqui é uma aula. Então é tremendo. Quando eu consegui, por isso que eu coloquei algumas coisas no livro, basicamente, as pessoas fazem isso, por exemplo, com orçamento familiar, que não é nada diferente do orçamento empresarial. Eu digo, você tem um orçamento? A pessoa, toda vez que eu vou aconselhar, ele diz, mais ou menos. Eu falo, não, você tem ou você não tem. Você não tem um orçamento. Você sabe por atividade o quanto é o seu custo? Não sei. Então, 70%, 80% das pessoas que a gente atende não sabe qual é o custo dele. Eu até tenho uma palavra aqui, eu tô burilando e que Deus vai me dar, suficiência. Não sabe o que é suficiente. Uau. Não tem essa missão de saber o que é suficiente. E o que é suficiente dá trabalho para saber. O que é suficiente, você tem que adquirir a competência, conhecer, colocar no papel a habilidade, que é treinar, mas ter atitude de ir lá checar, falar, eu posso mexer aqui. Eu posso acoplar aqui. Gente, isso é simples, mas não é. Eu vejo pessoas que fazem uma viabilidade de qualquer negócio, viu, Wesley? Vale para a construção civil, vale para o teu negócio, faz uma viabilidade. Espera um pouquinho. Eu estou entendendo, às vezes é um processo de maturação de uma obra hoje é 4 anos. Viabilizar, fazer tal, 36 a 48 meses. Espera um pouquinho. No primeiro mês, você fez o check-in para verificar como que está, o que você orçou, do que está acontecendo na realidade, planejado e realizado? Não fiz. Mané, não vai dar certo. E a gente pode trazer isso para a vida pessoal. Vida pessoal. Então, o cara tem um salário lá e ele vai... Eu ganho X, eu tenho isso. Eu quero fazer uma viagem. Bota no orçamento. Isso, e eu divido, né? Eu coloco aquela com os teus compromissos, né? As suas...
as suas obrigações e os seus desejos. Muitas vezes a pessoa tem... O que é uma coisa e o outro? Não. Eu tenho meu compromisso, é compromisso assumido. Eu tenho aquilo que eu provavelmente vou necessitar, um tênis que eu vou trocar, mas posso adiar. E tenho o meu sonho, eu quero viajar para Bali. Ok, eu coloquei ali, vou viajar. Você acopla isso no teu orçamento, mas checa isso por produto. Então, quando eu pergunto assim, uma vez eu perguntei assim para ele, bom, ele não vai saber quem é, nem eu vou falar, mas eu fui uma vez, olhei e disse assim, eu via que ele estava em dificuldade, falei, quanto que você gasta de prestação de veículo? Porque eu vi os veículos que ele tinha e vi a casa que ele tinha, falei, quanto você gasta? Ele falou, eu não sei, então você vai saber, semana que vem você volta, tal. Ele chegou para mim, quando ele foi fazer a conta, eu tenho prestação de tudo, tal, eu gasto 30% do que eu recebo. Pronto. Falei, vai bater, meu irmão? Não vai bater. A conta 30% a conta não vai fechar, porque é o que a Caixa Federal preconiza de 25% a 30% para gastar com moradia. Para te dar um financiamento, exatamente. Moradia, meu caro, você vive, come, bebe, dorme, seus filhos vivem, come, bebe, dorme ali dentro. O carro é uma vitrine fictícia que tem um vidrinho ali para você mostrar para o teu parente, para o teu coisa que você está indo bem. Mas, meu irmão, isso não vai para lugar nenhum. Passou aí uns 2, 3 meses e vou... Já mexi, viu? Porra, fica a dica. Cheguei em 10. Como adquirir, né? Como que é? Você que viu esse pedacinho aí, aqui, como é que é? Aqui, ó. Como é que adquire esse livro? É só se entrar mesmo no Mercado Livre, é só pegar, digitar, vai aparecer. O poder da inteligência espiritual nas finanças. E tem na igreja. Tá? Tem na Igreja Voz. E por que a gente viu, Eza? Você vai ver que isso, para mim, foi um referencial. Porque as pessoas, normalmente, para gastar, o gasto é emocional. A gente pode fazer um sorteio desse livro no nosso Instagram? Pode fazer. Então nós vamos fazer... meu nome também? Vamos fazer o seguinte? Você não tem? Ainda não. Eu te dou um e ele sorteia esse, então tá bom? Pronto, é isso aí, ó. A gente vai fazer um sorteio no Instagram da igreja, do CRI Voz, da Igreja Voz. Você que viu esse pedacinho aqui, eu tô querendo, né? O nosso tempo tá acabando, mas tem algumas coisas ainda para tratar. Mas você vai pegar esse pouquinho dessa experiência aqui no livro, tem tudo, né, pastor? Tem. Tem um passo a passo. Você vai ver aqui. que tem um passo a passo, então, um jeito de você fazer o orçamento. Você vai organizar a sua parcela, detectar, a sua vida. Esse lance da economia pessoal incomoda, destrói casamento, destrói família. Esdras, é estatística americana, claro. De 70% a 80% dos casamentos destruídos nos Estados Unidos tem referência com finanças. Tá vendo? E o americano... O americano é chato para fazer esse tipo de coisa. O americano é chato e o americano vive também de financiamento, né? Ele gira dinheiro. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar, porque o crédito lá é fácil. Não é? É isso. Eu vou falar um pouquinho de Mamon, eu vou falar um pouquinho dos espíritos que tomam conta das pessoas. No débito, as pessoas não percebem. O espírito que tem em Miami, que as pessoas não percebem. O espírito que tem em Hong Kong, que as pessoas não percebem. Eu vou falar um pouquinho. Falando tudo aqui. Vamos finalizar assim, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, né, Mari? A gente precisava pensar naqueles podcasts. Tem uns podcasts de 3 horas? Tem uns deles. Não, depois, um dia que vocês quiserem, podemos fazer um só para contar as histórias que tem aqui, para as pessoas poderem... Celso, vamos pôr na agenda para a gente fazer um capítulo por capítulo do livro das finanças aqui do pastor Elcio. Deus colocou no meu coração, gente, mas não parece. Eu dou a mão palmatória ao pastor Wilson, né? Praticamente ele escreve quase 2 por ano. E Deus já colocou no meu coração, é que o dele é diferente, porque são devocionais, são coisas que estão... E esse, eu já tenho um que Deus também colocou no meu coração, que é o poder da oração na gestão de projetos. Nós vamos falar sobre Neemias e vamos verificar como que ele fez a gestão, porque a gente que já até deu aula, né, de gestão de projetos, sabe que existe todo um gerenciamento de projeto, que infelizmente, as pessoas não fazem. Deixa eu falar, eu não posso terminar... Já comecei. Não posso terminar esse podcast sem entrar num tema aqui rapidinho. Muito importante, não é porque ficou por último que não é importante, mas eu queria falar um pouco da Nilza. Cara, como é bonito ver esse seu amor, essa sua paixão pela Nilza, né? Olha, a gente tem uma história juntos, né? Nós começamos a namorar e eu tinha 17, ela tinha 15. Então é um histórico assim, né? Eu já tinha um namorico pequeno, eu fui o primeiro namorado e tal,
Mas você vê, é uma história de vida, né? Eu morava quando eu falo, viu, Wesley, eu digo assim, Deus é perfeito. Eu só fui entender isso depois. Eu morava na zona oeste, fui morar para a zona leste. Ó, quando eu olho na frente da minha casa, né, tem a minha esposa, que hoje é minha sogra e minha mãe, eles moram de frente, E ela disse que quando eu fui mudar, alguém foi levar alguma coisa, estava montando um guarda-roupa, não sei e tal, e quando eu... Depois de ter trabalhado naquela loja de roupa, todo chiquetoso. E ela também é. Ela também é. E aí eu cheguei, eu fui falar, não sei... E ela fala que ele que cuida da dinâmica, do design de vestimentas, ele que cuida. Que legal. A minha parte... Da estilista. Aí ela fala assim, ela falou que ouviu a minha voz e já sentiu alguma coisa. Ela não me conhecia. Que legal. Fala, poxa, que legal, né? A gente fala. E a gente tem uma vida muito... Você sabe que vocês são inspiradores, sabia? Eu falo, gente, não tem... Eu digo assim, a família, né? Aí você pergunta, Elcio, por que você acha que Deus, que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, sou realizada ministerialmente, sou realizada familiarmente, e o que é? A base é a família. Você pergunta... Por quê? Porque no momento eu trabalhava muito. Ela soube hoje, poucos entender. dias eu trabalho 12 horas, né? Hoje. Tem 1 ou 2 dias que eu trabalho 12 horas, porque às vezes são viagens e tal, que eu dou consultoria. Mas antigamente era métrica. 12 a 14, 12 a 14, 12 a 14, 12 a 14. E ela segurou a... Quando você tinha uns 49 anos? Era assim, 12 a 14? 35, 49 eu já comecei a dar uma diminuída, mas eu ainda trabalhava 12 a 14. Então tá bom, então estou mais confortável. Não tem almoço 14 horas por dia, não tem cara. almoço Nossa, é uma grátis. loucura, 14 horas por dia. E vocês ainda têm um ingrediente, o Wesley e a Regiane, eu sempre falo, já falei isso para eles, que para mim é um desafio. Por quê? Porque você vai tratar uma coisa que é passional, que é a tua vida familiar, mas vai entrelaçar com a vida comercial. É difícil, porque os desafios são maiores. Você vai conviver com coisas que a Nilza não conviveu. Quando a Nilza fez biomedicina, não exerceu, né, não quis, e ela era concursada. Hoje é o Banco do Brasil, né? Na época era a Caixa, depois o Banco do Brasil comprou tal, a parte da Caixa Estadual. E ela chegou para mim um dia, os meninos novinhos, eu lembro, né? Então vamos lá, nesse casamento tem 2 filhos, o Arthur e a Bruna. Nós temos 4 netinhos, nós temos 2, com a Bruna e o Beto, meu genro, tem o Bernardo que tem 8 anos e o Lorenzo que tem 5 aninhos. E aqui o Arthur e a Pati moram em Ribeirão. Tem o meu netinho, o Luca, que vai fazer 4 aninhos, e uma pequenininha, que é a Olivia, de 1 aninho. Parabéns. Isso é uma família linda. Eu queria deixar um abraço para a família. Conheço todos. A Bruna um pouco menos, porque a Bruna está em São Paulo. Mas o Arthur é um amigo. A pastora Nilza, que eu falo, Deus nos trouxe esse presente desse casal que inspira esse amor, essa paixão, essa cumplicidade. E ela é meu complemento, né? Porque eu sempre fui mais cartesiano e ela sempre foi mais emocional. Então eu peguei um pouquinho mais do emocional e te garantir, eu conto aqui na página acho que 67, ela vai contar a história aqui de como foi para ela pensar e desenvolver a parte orçamentária. Ela vai contar. Legal. Tinha muita dificuldade, ela vai contar aqui bonitinho e você vai ver que eu peguei. É isso que né? Eu digo que ela é meu doce complemento. Né? Pastor, um versículo para a gente encerrar. Qual que é o que te... eu vejo assim... Mas tem que ser aquele do dia a dia. Aquele que... O primeiro versículo, se você me perguntar, que eu olhei e eu lembro que o pastor Zé Luiz adorava, eu vou falar de 2, né? Um é aquele... Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil a gente trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amém. Não adianta, às vezes a gente quer fazer, mas se ele não tiver... Se ele não tiver no plano... Não dá. Pode ter um PDCA perfeito. Perfeito, Wesley. E eu aprendi isso, que eu era, claro, o meu ego ia na minha frente, né? E aí vem Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
em todos os caminhos. Às vezes a pessoa não quer reconhecer o Senhor, sei lá, na parte profissional, não quer reconhecer o Senhor, sabe? Eu vou fazer um negócio, gente, eu saio daqui, vou fazer uma reunião que às vezes é pesada, eu já coloco meu pai, me dá uma visão, eu vou entrar, por exemplo, fazer uma vistoria. Senhor, eu quero olhos de águia, eu quero velocidade de lince, eu quero que o Senhor venha com o teu espírito, não me abandone. E as coisas mudam. É isso que a gente tem que entender, que se nós não tivermos o soberano, não tivermos aquele que abre caminho, não tivermos aquele que dá o reconhecimento daquilo que você não vê, a gente é um ser ilógico. Isso. Às vezes as nossas emoções deixam a gente enebriados e a gente não consegue ver as coisas claramente. Pedir direcionamento, né? E o Espírito pedir abre. Direcionamento. Imagina você, o Espírito abre. Às vezes você quer ser egoísta, o Espírito, calma, vermezinho de Jacó, bonzinho. Meu Deus. Fica bonzinho. Às vezes você quer ser ganancioso, cuidado, é importante você ter um objetivo ou coisa, mas não ser ganancioso. É diferente. Você ter objetivos, né? Cuidado, ele vem e te acalma. Então, ou a gente entende isso, Esdras, ou a gente vai viver como todo mundo, entendeu? Deixa a vida levar e não deixa o Espírito te levar. Eu não gosto do síndrome do Zeca Pagodinho, entendeu? Você deixa a vida te levar, vai levar para o buraco. Mas deixa o Espírito te levar, que você vai chegar a algum lugar e que você vai chegar a um lugar tremendo. E se a gente puder falar alguma coisa, comece fazendo o que é necessário. Depois, faça o que é possível. De repente, estará fazendo o que é impossível. Uau. Comece fazendo o necessário. Depois, faça o que é possível. E, de repente, estará fazendo o impossível. E é tremendo quando você entende isso e quando você envolve as pessoas. Vamos pensar aqui. Pra gente, agora, tá difícil de encerrar, mas também não vou encerrar sem estar confortável, tá bom? Você fica mais um pouquinho aí. Depois de ter ouvido toda essa reflexão, depois de você ter feito, eu sei que a cabeça vai... A gente tem no mundo empresarial, você sabe disso, que tem uma frase que diz que uma reunião não termina quando ela acaba. Sim. Porque a gente, faria alguma coisa diferente do que fez, Elcio? Você faria na sua vida? Cara, tem alguma coisa que você faria? Se você me perguntar, talvez sim. Lá na época que os meninos eram pequenos, né? Talvez eu tivesse dado um pouquinho mais de, parar um pouquinho. Pera, eu sei que eu quero dar tudo pro meu trabalho, mas talvez eu vejo meus filhos hoje, meu genro e meu filho, né? Vou falar dos homens, né? E a mulher nem se fala porque elas são todas maternais, é uma coisa do outro mundo ver essa coisa que tem dentro da mulher, mas o homem é um bichinho mais diferente, né? O homem é um bicho mais egoísta, a gente sabe, né? Pode falar de homem, que a gente é homem, pode falar. Claro, pode falar. O homem é um bicho mais egoísta, o homem é um bicho que deixa o ego ir na frente. Então, se eu pudesse, você está me perguntando, eu, dava uma retrocedidinhazinha, puxa vida, vamos trabalhar um pouquinho menos, vamos jogar um pouquinho mais de bola, vamos nadar um pouco mais, eu acho que dá para fazer isso. Mas aí vamos só dar uma complementada. Será que você teria deixado eles da forma que você deixou? Então, porque você deu uma patrolada na estrada, não deu? E aí... Não, aí porque falar que faria diferente, que eu ficava um pouco mais com a família, mas você deixou a família bem, está deixando. É legal, não é? Ezra, o que eu digo que é muito... Arthur, tá patrolada a estradinha aí, né? O paizão aqui deu... O que eu vejo tremendo, o que é gostoso. Gente, e o que vale a pena? O meu pai fez 4º ano primário. Era um farmacêutico prático. Eu consegui fazer a faculdade, fiz pós-graduação. Meus filhos todos fizeram faculdade e têm pós-graduação. Então, eu fui para Paris, eu tinha quase 40 anos. Como é que sai do 4º ano do avô, né? E alguém tem que arrancar a árvore da raiz, cara. Eu fui para Paris com 40 anos, meu netinho com 5 tá lá me mandaram, foram no Roland Garros, foram na coisa ontem, me mandaram a foto. Quer dizer, com 5 aninhos, 4 aninhos, eles estão gozando de coisas que eu não vi. Porque o avô começou com 13, entendeu? né? Então, aos 13. É muito legal quando você vê
esse tipo não, de acho- coisa. acho- Eu luto hoje para falar inglês. Meus netinhos de 4, 5 Tão anos já estão falando. em bilíngue e pá. Já fizeram, já Gracinha. estão fazendo, A Bruna, faz prova e como de é que chama o Cambridge. seu genro mesmo? O Beto. O Beto e a Bruna eles são têm uma donos da escola. marca Brasil-Canadá no Brasil. É isso, Ah, que isso. Da legal. escola Brasil É, Canadá. tem franquias. Fran- franquias, tá. Joia. E é tremendo quando eu vejo ele já fazendo exame de Cambridge, meu netinho. Então, Mas tudo bem, para encerrar, É então, isso. mas eu queria tocar numa pergunta que levou para um outro comentário, mas acho justo Isso. você pensar que deveria estar. Eu entendi, é dar um pouco mais de atenção para a família, mas isso não é uma dor hoje, Sim, isso é não. só um reconhecimento de Não. que poderia, mas eu tenho certeza, Elcio, que tudo que você fez está marcado lá nos céus. Seus filhos com certeza têm você como um exemplo, sua esposa, que é uma amiga nossa também, é fantástica. E, cara, obrigado por ter vindo aqui contar dessa história, é inspirador. E a gente vai fechando por aqui. Muito bom. obrigada por ter vindo, Elcio. Um beijo na esposa, na família. E você, que ficou inspirada por esse empreendedor, siga, assuma sua missão de responsabilidade como ele fez e deu exemplo hoje. E fique no processo, porque às vezes é duradouro. Né? É isso aí. Nos vemos Ó, numa próxima edição. Adquira o livro para você pegar mais essas dicas, essas Tem na sugestões. igreja, tem no Traz Mercado Tem na Livre. igreja. E é isso aí. A gente se vê numa próxima edição. Continue seguindo lá no Crie Voz no Instagram e no YouTube Igreja Voz Online. Igreja Voz Online. Beijo para você. Até mais. Tchau. Tchau.